Numa manhã tranquila, Anthony percorria a floresta próxima à sua cabana quando, de repente, um uivo rasgou o silêncio, interrompendo seus passos e capturando sua atenção. Com cuidado, ele abaixou sua mochila ao chão e avançou devagar, movendo-se em direção à fonte do som. Em meio às árvores, um lobo cinzento estava preso em uma armadilha, lutando para se libertar e emitindo gemidos de frustração. O lobo parecia exausto e mostrava sinais de derrota. Conforme Anthony se aproximava, o lobo rosnava freneticamente. As emoções contraditórias dentro de Anthony eram claras. Apesar de seu desejo de ajudar, também estava ciente do perigo presente. O lobo estava comunicando medo, não hostilidade. Consciente da impossibilidade de fornecer ajuda imediata, Anthony deu alguns passos para trás, sentindo uma angústia crescente. Na clareira, ambos permaneceram separados e seus olhares se encontravam em um instante de conexão efêmera. Mas então, algo inesperado capturou sua atenção. Aquele lobo era claramente uma fêmea, embora isso não fosse algo surpreendente. Seu corpo apresentava mamas cheias de leite. Esse fato indicava que deveria haver filhotes em algum lugar, possivelmente aguardando ansiosamente por sua mãe, se estivessem vivos. Recém-nascidos não tinham muitas chances sem a proteção materna, tornando urgente o reencontro entre mãe e filhotes. No entanto, a aproximação de Anthony era restringida pelo temor de que o lobo o atacasse, pois, como todos sabemos, animais selvagens são imprevisíveis em situações de estresse. A situação da loba era crítica. A ferida em sua pata causara perda significativa de sangue. Deixá-la sozinha a condenaria a um destino sombrio. Após todas as experiências que havia enfrentado em sua vida, ele havia se transformado em alguém que jamais desiste, uma pessoa determinada a não abandonar a loba-mãe agonizante. Cada segundo desperdiçado era crucial, podendo resultar não apenas na perda da loba, mas também de seus filhotes. Inseguro de como libertar a pata do lobo da armadilha, Anthony reuniu coragem e tocou a pata dela com cuidado. Para sua surpresa, não houve resposta. A loba estava quase sem vida. Ele sabia que era agora ou nunca. Firmemente segurou a cabeça da loba com uma mão e, com a outra, pressionou o botão da armadilha para soltá-la. Contudo, a armadilha permaneceu fechada, presa e ligeiramente torta devido aos esforços do lobo para escapar. Anthony não teve tempo para pensar. Ele pegou uma pedra e bateu no botão da armadilha até que ela se abrisse. Então, com toda a sua força, ele levantou o lobo sobre o ombro e o arrastou até sua cabana. Mesmo estando a apenas algumas centenas de metros de distância, a caminhada levou quase 1 hora. Com toda a cautela, ele acomodou o lobo junto à lareira, reconhecendo sinais claros de hipotermia. À medida que a temperatura da casa aumentava, ele passou a cuidar das feridas do lobo, meticulosamente limpando e tratando cada uma com o auxílio do seu kit de primeiros socorros. Com formação médica, Anthony agiu com determinação, consciente dos próximos passos. Examinou a pata do lobo, notando ferimentos, porém sem fraturas. Uma sorte, considerando que se tivesse demorado mais, a pata poderia ter sido perdida. Com o tempo, o lobo começou a exibir lentos indícios de recuperação. Quando ela despertou e percebeu a presença de Anthony, rosnou em sua direção novamente. Ele sentiu uma faísca de esperança. Era evidente que ela necessitava da sua ajuda para a recuperação, mas também estava claro que preferia que ele não se aproximasse demais. Tendo a certeza de que ela eventualmente recobraria a consciência, Anthony decidiu levá-la para fora da casa, conduzindo-a até a varanda. Depois de cuidar da loba-mãe e notar sua recuperação, ele partiu em busca dos filhotes. Porém, por onde começar a procurar uma toca com filhotes de lobo? Levando em consideração que as lobas não se distanciam muito de seus filhotes, eles não poderiam estar muito longe. Com sólida experiência em sobrevivência e rastreamento, Anthony deu início à busca pelos filhotes. Exausto após uma busca minuciosa por pistas, finalmente, Anthony encontrou algo que capturou sua atenção. Uma abertura discreta no solo, um buraco escondido. Com esperanças de que essa fosse a toca que procurava, restava-lhe agora conseguir trazer os filhotes para fora. Apesar do risco potencial para a vida dos filhotes, eles haviam sido treinados para permanecer na toca até ouvirem a mãe. Anthony concentrou-se em dar o melhor de si. Ele tentou imitar um chamado de lobo, mas não obteve resposta. Tentou novamente, contudo o resultado foi o mesmo. Enquanto ponderava sobre a possibilidade de entrar na toca, algo o surpreendeu.
Um pequeno lobo emergiu subitamente. Demonstrando fome, esse filhote parecia disposto a correr o risco de sair sem a orientação materna. Logo depois, os outros filhotes seguiram o exemplo, deixando a toca um a um. Ciente de que seria impossível carregar os 4 filhotes individualmente, ele os acomodou com cuidado em uma bolsa e a selou. No entanto, antes de partir, Anthony sentiu a necessidade de verificar se havia mais filhotes na toca. Enfiar a cabeça na toca de um lobo nunca é uma boa ideia, mas a possibilidade de ter deixado um filhote para trás era inaceitável. Ele tinha que ter certeza. Ele deitou de bruços e rastejou para dentro. Para sua sorte, a toca não era tão profunda quanto imaginava. Ele explorou o interior da caverna, mas não avistou outros lobos. Com essa confirmação, ele podia deixar o local com a consciência tranquila, sabendo que não havia filhotes deixados para trás. Quando ele voltou para junto da mãe dos filhotes carregando a bolsa, a cena parecia quase surreal. A mãe deve ter ouvido os gemidos suaves à medida que ele se aproximava, pois começou a chorar. Com todo o cuidado, colocou os filhotes no chão, permitindo que eles se aproximassem da mãe um a um. Embora a preocupação de que o odor humano impregnado nos filhotes pudesse levar à rejeição, Anthony manteve a esperança de que a mãe os reconheceria. O intrépido aventureiro não conteve as emoções ao presenciar a loba-mãe começar a lamber os filhotes. Ela se recostou e logo os filhotes estavam se alimentando com alegria. Percebendo que a loba devia estar com fome e sede, Anthony providenciou pedaços de carne e jogou para ela um por um. Ainda que a confiança entre eles talvez fosse tênue, ela aceitou a oferta de comida de maneira graciosamente resignada. Anthony precisava sair todos os dias para pegar peixes, carne e lenha para os lobos, deixando a porta aberta para os filhotes entrarem e se aquecerem. Entretanto, o que ele não antecipou foi que os filhotes decidiriam convidar visitantes. Quando Anthony voltou um dia, se deparou com uma cena assustadora. Seu jardim estava repleto de um bando completo de lobos. Aparentemente, a família dela estava em busca da loba e seus filhotes. Por um momento, Anthony congelou de medo. Os filhotes correram até ele, repletos de alegria por verem seu amigo humano. Contudo, os lobos maiores se voltaram, rosnando e com os pelos eriçados. A atitude deles dava a entender que estavam prontos para atacar. Então, de repente, um dos lobos emitiu um latido alto. Era a loba que Anthony havia ajudado. Instantaneamente, os outros lobos recuaram e pareceram completamente relaxados. Apesar disso, Anthony não minimizou a ameaça que um bando de lobos poderia representar. Agindo com rapidez, dirigiu-se à cabana e trancou a porta. Com o passar de alguns dias, Anthony notou a melhora gradual da condição da loba. Em breve, ela foi capaz de se levantar e, alguns dias depois, até mesmo de andar. Em uma manhã posterior, ela latiu para os filhotes e, em resposta, todos se ergueram e a seguiram. Esse momento indicava que estavam prontos para partir de uma vez por todas. Desde então, o bando, a loba e os filhotes nunca mais foram vistos por Anthony. A jornada de Anthony e sua corajosa intervenção para salvar a loba e seus filhotes nos lembra da empatia e compaixão que podemos oferecer a outras criaturas. A história mostra que, em situações desafiadoras, o instinto de ajudar pode superar o medo. A determinação de Anthony em enfrentar o desconhecido e sua dedicação em proporcionar uma segunda chance à loba e seus filhotes nos inspiram a fazer a diferença no mundo. Mas espere, isso não é uma despedida. As aventuras emocionantes não param por aqui. Prepare-se para se emocionar ainda mais com a próxima história do canal Amo Meu Patudo. Nela, você será levado a testemunhar o incrível vínculo entre um cachorro de rua e uma criança desaparecida. O que acontece a seguir deixará todos perplexos. Abrace a curiosidade e clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Esteja pronto para se emocionar e acreditar ainda mais no incrível laço que existe entre humanos e nossos fiéis companheiros.